Olá, bem-vindos a mais uma aula de cálculo. E esta, a nossa aula de número 12, na parte de derivadas. Aqui, mais uma aula com regra do produto. Então vamos lá. Como foi explicado na aula anterior, aqui só relembrando, para quem esqueceu, aqui fx e gx, né? Fx é o quê? É algo, digamos neste exemplo, que é algo que tem x, no outro exemplo anterior também foi dito assim, e g de x é outra coisa que tem x. No caso, por exemplo, e elevado a x é uma coisa que tem x, podemos dizer que é fx, ou podemos dizer que é gx, e seno x, que é outra coisa que tem x. E esses dois estão multiplicando, ó, e elevado a x vezes seno x. E estão multiplicando. Então, aqui, ó, uma coisa que tem x multiplicando outra coisa que tem x, para fazer a derivada, ó, derivada disso, tem que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes o segundo derivado. Vamos lá. E aqui é outra definição. É a mesma coisa aqui, só que mudou a nomenclatura, né? U também é uma coisa que tem x, outra forma, né, de representar a definição da regra do produto. E V é outra coisa que tem x. No caso, pode ser U elevado a x, e multiplicando aqui, outra coisa que tem x, que é o V, que é seno x. Então, U seria a derivada de E a x, vezes V, que é seno x sem derivar, que é só seno x, mais U, que é E a x, vezes a derivada, ó, de seno. Vou escrever aqui, ó, colocando que o U também pode ser o V. Você pode escolher qualquer um dos dois, né? U pode ser EAX ou U pode ser seno x. Vou escolher aqui, vou utilizar a definição aqui, a nomenclatura, eu vou utilizar o U, porque na... Não, vou utilizar aqui o F de x, porque na aula anterior foi apresentado esse cálculo utilizando U e V. Então, nessa aula, eu vou utilizar F e G. Então, vamos lá. F de x vai ser o quê? F de x, eu vou colocar que é o E elevado a x. E elevado a x. E aqui na fórmula, ó, vamos lá. Ele pede a derivada do f do f, né? Qual que eu escolhi para ser o f? No caso, eu escolhi o e elevado a x, então eu tenho que fazer a derivada aqui do f, que no caso é o e elevado a x. Então, f, essa coisa que tem x, ó, esta coisa que tem x aqui, derivada, que no caso é e elevado a x, e a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Elevado a x, no caso, não muda. Quando é e elevado a x, somente uma variável e somente ela, por exemplo, se fosse 2x aqui em cima, já seria de outra forma. Mas como é somente x, ou se fosse somente y, por exemplo, aí seria da mesma forma, ó, e elevado a x, a derivada é e elevado a x. E ele, aqui na fórmula também pede g. O g, ele vai ser g de x, como eu já escolhi que o f é e elevado a x, o g, ele vai ser o seno x. Seno x. Sendo seno x, g'
vai ser a derivada de seno x. E a derivada de seno é cosseno. Cosseno que, no caso, como é x aqui, cosseno x. Então vamos lá, já temos f, f' e g'. Caso queiram, nesta daqui eu utilizei na aula 12, eu utilizei f e g, essa nomenclatura aqui. Mas na aula 11 eu utilizei u e v. Só muda a nomenclatura mesmo. Então vamos lá. Aqui, agora eu vou derivar essa função y. O que vai acontecer? Como aqui está multiplicando, ó, x, a variável x, que no caso aqui, essa função é em relação a x, ó. Como está x, algo que tem x multiplicando outro algo que tem x, temos que utilizar essa fórmula aqui, ó. Então vamos lá, ó. Utilizando aqui, ó, f', ele quer f', aqui, ó, f' é e elevado a x, e elevado a x, vezes, ó, vezes da fórmula, g. Qual que é g? G, sem ser g', somente g, é seno x. Seno x. Mais da fórmula, mais f normal, ó, sem ser f', que é e elevado a x. Vezes o quê? Vezes, ó, g'. G' é cosseno x. E agora, pessoal, aqui, esta fórmula é somente para quando está algo que tem x multiplicando outro algo que tem x. Como estamos derivando toda essa função, esse mais 20x aqui, ele não está multiplicando outra coisa que tem x. Então, é somente fazer a derivada normal, que no caso, aqui é a regra do tombo, né? Temos que lembrar que como tem x aqui, tem 1 aqui. Quando somente tem x e não tem nada aqui elevado, é que tem 1. Já é subentendido isso. E na regra do tombo, cai esse 1. Ó, caiu o 1. Vezes 20, que continua. 20 não some, porque está multiplicando x, que é uma variável. Então, 20 não é uma constante. Ele varia, porque está multiplicando x. E continua o x aqui. O 1, pela regra, independente do número, ele subtrai 1, porque caiu. Se fosse 2 aqui, caiu 2 e subtraía 1. Se fosse o 3, qualquer outro número, subtraria 1 no expoente aqui. Então, vamos lá. Arrumando aqui agora, e elevado a x vezes seno x. Aqui não tem, por enquanto, o que arrumar. E elevado a x vezes cosseno x mais 1 vezes 20, 20. X, 1 menos 1, 0. Então, aqui não, por enquanto não tenho o que arrumar, mas também depois não vai ter. Por quê? Porque aqui, se não tivesse esse 20 aqui, ó, que eu vou arrumar, que qualquer coisa elevada a zero é 1, então vai ficar no final ex seno x mais ex cosseno x mais 20, né? Porque x elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero é 1, 20 vezes 1, 20. É isso, pessoal. Aqui teria mais um passo se não tivesse esse 20 aqui, porque seria possível
como tem e elevado a x aqui e e elevado a x aqui, seria possível pôr em evidência esse e elevado a x. Mas como tem esse 20 aqui, não é possível ter uma simplificação pondo em evidência aqui. E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida aqui nessa explicação do pôr em evidência, eu vou colocar aqui no izinho um vídeo que tem essa parte que eu coloco em evidência. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida de qualquer parte aqui desse cálculo ou de outros vídeos, postem nos comentários.